Nós temos que entender, para fazer um dimensionamento em um gerador, ou um dimensionamento de um gerador de emergência, a gente precisa entender alguns cuidados. Tá? O projeto elétrico do gerador, ele vai abranger alguns sistemas, e assim, não confunda o projeto da instalação elétrica com o projeto de instalação do gerador. O projeto de instalação do gerador, o local, as capacidades, as questões relacionadas ao efeito térmico, ao bloqueio sonoro, isso geralmente quem faz é um engenheiro mecânico ou um profissional do próprio fabricante. Mas aqui a gente vai dimensionar o gerador para a capacidade da carga, ou seja, a parte elétrica. O quanto que o alternador precisa ter de características para atender aquela carga. Não fique somente no dimensionamento nominal. Muita gente erra, porque dependendo da carga eu preciso superdimensionar o gerador para ele não ter problemas de funcionamento. Então, hospitais, locais como indústrias, ou locais que têm muitas cargas não lineares, são cargas que geram problemas de harmônicos, distorcem a rede, eu tenho que me preocupar. E também, se eu tenho um gerador em um local onde tem um banco de capacitor, eu tenho que avaliar a curva de capabilidade. Então, hoje a gente vai mostrar basicamente boa parte disso e também nós vamos mostrar alguns conceitos que vão envolver projetos mais avançados como esse projeto que eu estou mostrando para vocês, que é mais avançado, que tem 2 geradores, tenho 2 transformadores aqui em paralelo, e com isso nós vamos ter 3 geradores de emergências atendendo essas cargas de cada transformador. Tá? Nós temos também uma sala de gerador, a gente vai comentar sobre tudo isso, um diagrama unifilar, onde nós temos as cargas relacionadas ao transformador e também onde que eu vou instalar o gerador, o que eu tenho que colocar de referência, quais são as proteções mais comuns em um gerador. Tá? Então isso aqui é comum para a gente usar. Lembrando que hoje a gente vai se atentar à parte de baixa tensão. Não vamos falar de geradores entrando em sincronismo com a rede de média tensão e também nem de geradores em rampa. Hoje nós vamos falar de geradores em regime de backup ou em regime de emergência, que é uma ação mais simples de instalar e mais simples também de avaliar. Beleza, então vamos lá. O material hoje está fantástico. Coloquei várias coisas aqui que vocês também vão usar ao longo das aulas, ou se você quiser também entrar nesse ramo e dimensionar. Primeira coisa, a gente vai entrar na parte teórica, para você entender até que momento você pode fazer um dimensionamento, quais são os cuidados e quais ferramentas ou softwares você vai precisar usar para dimensionar. Então essa parte é muito importante, porque é o que diz o quão difícil ou o que você vai precisar para fazer esse serviço até o final. Então, iniciando aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quais são as características da minha carga? O gerador em si ele tem 2 estruturas principais. Nós temos aqui um grupo motogerador de emergência, onde nós temos o bloco ou a parte mecânica, onde tem um motor a diesel que vai criar, vai transformar ali pela combustão uma energia mecânica em rotação. E depois nós temos a parte elétrica, que é onde está o alternador e os terminais de saída, e provavelmente também vai ter uma QTA que pode estar embutida nesse alternador, dependendo do skid que o fabricante entregue. Então aqui nós vamos ter uma parte motórica, tá? O motor diesel quase sempre, e aqui uma parte elétrica, onde nós temos o alternador. Esse alternador ele tem que ter uma característica para atender a carga. O motor, às vezes, também vai ter que ter uma característica específica para atender a carga do alternador. Mas, principalmente, a gente tem que entregar para o projetista ou fazer o cálculo das cargas elétricas do cliente para poder ele entender qual vai ser a carga de saída ou a carga eficaz que o meu alternador precisa entregar. E com isso, ele consegue dimensionar, o fabricante, o engenheiro mecânico, dimensionar o motor diesel para fazer essa geração de energia eletromecânica, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Alguns cuidados que devem ser avaliados. Então, não é de qualquer jeito. Não vou chegar aqui com uma planilha qualquer e fazer um dimensionamento, porque se você dimensiona sem avaliar a carga, provavelmente você vai errar. Principalmente em locais que têm pontos específicos. Por isso que não é simples, mas também não é algo tão complexo. Eu preciso entender o passo a passo e a necessidade de cada ponto. O gerador,
ele é uma estrutura, um equipamento que é sensível e ele tende a atender a carga a qualquer instante, né? Ele tem que atender a carga. Então, por isso, eu tenho que achar os limites do meu equipamento, senão eu posso queimar o alternador, o gerador ou até danificar toda a minha instalação. Pontos que eu tenho que avaliar antes de dimensionar. Na minha instalação, eu já fiz o levantamento de carga dessa instalação, já fiz todo o levantamento, toda a análise de todos os circuitos ou grupos de carga que esse gerador vai atender. Então esse é o primeiro dever de casa. Você entender se esse gerador ele vai atender toda a instalação ou vai atender uma estrutura específica, um circuito específico, um quadro, uma região dentro daquele cliente específico. Então, quando a gente fala, por exemplo, de geradores de emergência em condomínios, nós vamos ter duas possibilidades. O gerador vai atender somente a área comum, elevador, iluminação, de balizamento, cancela e as câmeras do condomínio, ou o gerador pode atender todas as cargas, ou seja, ele vai atender também todos os apartamentos. Isso pode acontecer, mas geralmente para diminuir o custo do investimento do gerador, num condomínio, o gerador atende somente áreas comuns, beleza? Já em uma indústria, o gerador ele vai atender a alguma carga específica que não pode parar. Pode ser o administrativo, pode ser uma produção de algum equipamento, uma produção industrial, ou pode ser uma área de servidor, uma área de vigilância, algo do tipo. Então, isso quem definir é o meu cliente. Em um hospital, eu também posso ter gerador para atender todo o hospital na hora que vai embora a energia, ou geradores que vão atender somente a parte da UTI, a parte relacionada a um centro cirúrgico, uma parte específica do hospital, que é muito mais necessário o gerador. Então, isso vai definir o custo de instalação. Por isso que é bom fazer o levantamento, e também eu tenho que imaginar que no meu diagrama unifilar eu vou ter essas alterações. Não é de qualquer forma que eu coloco o gerador na carga, eu tenho que ter esses pontos de chaveamento que é o que a gente vai falar depois. E aí, fazendo o levantamento, a gente já tem o primeiro ponto. Depois, quais são os requisitos de partida do motor? Se o meu gerador atender algum circuito que tenha um motor embutido ou motores de grande porte, como que é essa partida de motor? Se esses motores vão partir em partida direta, eu tenho que levar isso em consideração, porque meu gerador, olha só, como é que funciona o gerador entrando na carga, pessoal? O gerador, no seu regime de emergência, ele não entra instantaneamente, tá? Existem soluções em que o gerador fica, a máquina fica girando intermitentemente e quando ela entra quase que instantaneamente. Mas na grande maioria das vezes de serviço que você vai pegar, o gerador ele demora de 7 a 15 segundos para assumir a carga. Então, o gerador está aqui, foi embora a energia foi embora. A USCA, que é o controlador, identifica que a energia foi embora e nesse momento ele manda um sinal para ligar o gerador, para partir a máquina. O gerador ele vai partir o motor diesel e esse motor diesel, até ele entrar em estabilidade de rotação, que é o RPM, vai demorar um tempo. E quando entra em estabilidade, eu já tenho uma tensão e uma frequência no meu alternador também estável, porque depende da rotação do eixo. E nesse momento, quando ele identifica que o alternador tem tensão adequada, frequência adequada, vai suportar toda essa carga, aí sim o controlador manda um sinal para a QTA, que é o quadro de transferência automático, mudar o chaveamento que está na rede para o gerador. E aí o gerador assume a carga. E se eu tenho cargas que vão partir diretamente, nesse momento que o gerador assume carga, é como se fosse uma partida direta de todo aquele circuito. E o gerador, se ele não tiver uma capacidade de suportar esse pico, o que acontece? O gerador sente que tem uma sobrecarga além dos limites dele e o controlador retira, ou seja, eu tenho um gerador que não está bem dimensionado, porque ele não vai suportar toda aquela carga partindo ao mesmo tempo, e ele não vai funcionar em regime de emergência. Então eu já tenho um retardo na partida, que é normal, e para isso a gente usa um no-break ou uma UPS para segurar a carga de 15 minutos, mas é o suficiente para dar os 5 a 15 segundos do gerador assumir a carga. Porque o gerador ele não assume instantaneamente, tá, galera? Então coloque isso na cabeça de vocês, porque também eu preciso colocar um gerador e às vezes um no-break, ou entender que eu vou ter aquela mudança, aquele tempo de chaveamento.
E quando eu desligo uma carga e depois ligo novamente, eu posso ter um pico e esse pico pode derrubar o gerador por conta da proteção. Onde isso acontece? Em sistemas de ar-condicionado. Se eu tenho um grande local que tem vários ar-condicionados, se eles vão ligar automaticamente quando volta energia, o que vai acontecer? Eu vou ter um pico de carga no momento que o gerador assume, e aí o gerador pode também ser derrubado por proteção de sobrecarga. Então é importante também que você coloque as cargas não essenciais para religarem não automaticamente, mas manualmente. Então, caiu energia, os grandes ar-condicionados não vão voltar automaticamente quando ligar. Vão voltar ali por alguém apertando ou um tempo de retardo na energização, para que eu não tenha aquele pico de carga, que é o que a gente vai falar depois. Então, olha só os conceitos antes de chegar no projeto, por isso que é importante você entender a carga. Depois disso, nós vamos ver os desbalanceamentos de cargas monofásicas. Pessoal, os geradores, eu estou falando de geradores de emergência de 300, 250, 700, 1000 kVA. São geradores que vão atender grandes cargas. Eles são trifásicos. Então, se eu tenho várias cargas monofásicas na minha instalação e esses grupos de cargas monofásicas vão chegar até o gerador ou vão ser enxergados por ele, o que acontece? Quanto mais cargas monofásicas, maior a chance de eu ter um desbalanceamento trifásico lá nos terminais do alternador, onde vai sair aí a energia elétrica. Então, se eu tenho muita carga monofásica, a tendência é eu desbalancear o gerador e eu preciso que o gerador também seja superdimensionado para isso. Tem casos em que eu consigo equilibrar essas cargas, mas tem outros casos em que eu vou ter um desbalanceamento. Não tem jeito. Então, eu vou modificar a potência do meu gerador para que ele atenda. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui tem a ver com projeto, mas também tem a ver com análise. Se você sabe projetar algo, você também sabe, se você sabe dimensionar algo, você sabe encontrar um erro de dimensionamento. Então, por mais que você possa nunca precisar dimensionar um alternador, um gerador, em algum momento você vai ter que analisar se aquele gerador está bom ou não. E aí, você sabendo o dimensionamento, você sabe identificar pontos que podem ter gerado esses erros de especificação. Show? Então, vamos seguir aqui. Vão anotando aí. Próximo ponto importante que eu preciso ver. Se existem muitas cargas não lineares, como UPS. Como assim UPS? UPS, eu tenho uma unidade ininterrupta de energia, tá? Que é um no-break ou é um banco de baterias. E esses equipamentos, UPS, eles vão ter lá na sua construção retificadores. Ou seja, vai ter uma ponte retificadora instalada. E o que isso vai gerar? Isso pode gerar problemas, porque o retificador ele cria distorções, né, para poder eu pegar, por exemplo, da corrente contínua que vem de uma bateria para eu alimentar a carga, ou enquanto eu estou carregando uma UPS ou um no-break, eu tenho retificadores que vão fazer esse controle, essa conversão de corrente alternada em DC para eu alimentar e carregar a bateria. Esses equipamentos que têm retificadores vão gerar distúrbios, que é o que a gente vai ver depois. E isso aumenta as perdas no gerador. E eu preciso dimensionar o gerador com capacidades maiores para que ele suporte tudo isso. Eu vou falar de cada ponto como esse depois para você entender melhor. Eu tenho que também verificar as restrições de voltagem dos equipamentos. Por quê? Porque tem equipamentos que não vão suportar uma queda de tensão brusca. O gerador, pessoal, ele não é a concessionária. A concessionária, ela tem uma fonte geradora muito grande. Então, ela é menos sensível a oscilações de carga. Quando eu entro e saio com uma carga, eu tenho um problema de subtensão, né? Quando eu aumento o consumo instantâneo, eu aumento a queda de tensão, mas na concessionária, essa queda de tensão ela é bem simples, é bem variável, é bem simples, não é tão grande, tão sensível às máquinas. No gerador é diferente, porque o gerador ele é uma máquina finita, ele tem aquela potência. E dependendo da carga, no momento que eu tenha subtensão, eu posso ter uma subtensão maior do que seria lá na concessionária. Ou seja, eu entro com uma carga muito potente, muito pesada, com muito consumo, eu vou baixar a tensão do gerador. E essa tensão eu baixo para toda a rede. E se isso acontecer, aquele equipamento que está tendo uma subtensão pode parar de funcionar
por uma questão de proteção interna. Então, em hospitais, por exemplo, eu tenho que avaliar até que ponto aquele gerador vai ter uma subtensão durante a carga que ele vai alimentar, para que aquela subtensão não desligue equipamentos importantes, porque existem equipamentos que, por exemplo, vão ter uma sensibilidade ali ou um controle de subtensão muito criterioso. Eu estou trabalhando com 220 volts, se baixar para 212, ele desliga o equipamento para proteger o equipamento. Eu não estou falando aqui somente de ProDish, eu estou falando do equipamento. Então é importante você entender se tem ali na instalação alguma restrição de voltagem, algum equipamento que em uma subtensão ele vai entrar em estado de proteção, ele vai desligar, e se aquilo vai impactar na operação ou então em algum processo do teu cliente. Olha só, isso aqui para níveis um pouco mais avançados, mas é importante você ter essa ideia, porque isso faz parte do dimensionamento. E se eu tiver essa questão, eu vou ter que aumentar as características do alternador, que é o que importa para a gente, e aí depois é feito o dimensionamento do motor para atender aquelas potências e especificações do alternador em um gerador de emergência. E a última coisa que a gente tem que avaliar são as cargas hospitalares e especiais. Cargas hospitalares e especiais são cargas mais complexas, são cargas que precisam de um controle muito bem feito e são cargas que vão gerar também distúrbios. Então, no mesmo momento que ele gera distúrbio para o gerador, ele precisa de uma qualidade de tensão muito boa. Esses pontos aqui vão te ajudar a ter o norte. Mas como que cada um desses eu vou avaliar? Então, vamos olhar cada um desses pontos. Olhando aqui, avaliando o cenário, nós vamos agora para a parte de dimensionamentos preliminares. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar fazer o levantamento dos motores, tá? Que vem geralmente em HP, e eu vou calcular os parâmetros dele em quilowatts, porque geralmente o gerador é projetado ou dimensionado para trabalhar em quilowatt, né, para entregar uma potência em cima do quilowatt. Claro que eu vou ter o fator de potência, mas ele também já faz esse controle de fator de potência. Não é um controle, ele reage para atender a uma carga com um fator de potência menor. Eu vou ver se, por exemplo, as UPS se tem 40% de superdimensionamento. Então, olha só, eu vejo a questão dos motores, tá? Faço essas análises. Nas UPS ou no Breaks, eu vou colocar 40% de superdimensionamento, tá? Para cargas monofásicas ou UPS que vão trabalhar com 6 pulsos, ou 15% de superdimensionamento para 6 pulsos com filtros. Ou seja, pessoal, isso aqui é a questão dos no-breaks, são os retificadores. Então, tem retificadores de 6 pulsos, de 12 pulsos e 18 pulsos. Quanto maior a quantidade dos pulsos, menor a influência no alternador. Quanto maior a quantidade de pulsos, menor as distorções que vão ocorrer na rede. E como é o gerador alimentando uma UPS, depois que ele assume a carga em stand-by, nós vamos ter ali essa carga também influenciando. Então eu tenho que pensar nisso. Se eu tenho UPS que trabalham com 6 pulsos e são monofásicas, eu já tenho que pensar numa sobrecarga ou no superdimensionamento de 40% na carga da UPS. Se a minha UPS é de 10 kW, eu vou colocar 40% de superdimensionamento. Então, ela vai para 14 kW lá na hora que eu vou alimentar a planilha do gerador. Então, eu tenho que pensar isso lá na carga para que ele possa atender. E aí nós temos o VFD, que são os controladores também, são inversores que vão funcionar no meu sistema. Então, geralmente, quando eu tenho sistemas com controle VFD, nós vamos ter 100% de superdimensionamento nas cargas. Se eu tenho, por exemplo, 10 ou 15 kW de cargas em VFD, com esses tipos de acionamento, eu vou multiplicar por 2 na hora de inserir lá na minha planilha. Por quê? Porque eu preciso superdimensionar, já que eles vão gerar essa sobrecarga na alimentação. Então, são coisinhas simples que fazem muita diferença. Se a gente olhar somente para a carga nominal dos equipamentos, a gente vai errar no dimensionamento do alternador. Beleza? Então, são pontos específicos. O levantamento de carga, ele deve ser feito ou
via planilha, eu vou lá e faço o levantamento. Isso aqui geralmente demora mais, nem sempre é tão eficaz. Ou também você pode colocar um analisador de energia e fazer o levantamento de carga no quadro onde você vai instalar o gerador, as cargas que o teu gerador quer alimentar. E aí você consegue entender o comportamento daquela carga e avaliar até questões de harmônicos que vão influenciar também no alternador. Então é muito importante você ter esse cuidado, esse critério. E aí, avaliando esse tipo de carga, você pode fazer um levantamento de cargas, por exemplo, como esse. Tá? Esse aqui é um levantamento de cargas numa indústria, se for de forma manual, e a gente percebe que nós temos vários motores de grande porte. Estou falando de motores de 150 HP, de 100 HP, de 40 HP. Eu tenho que saber como que esses motores são acionados. E se eu tenho, por exemplo, soft start, eu sei que a soft starter vai gerar distorção no gerador. Então eu preciso entender se aquele gerador vai aguentar não só a potência nominal do motor, mas a distorção da soft start no momento da partida, que é o que a gente envolve ali, um superdimensionamento. A gente coloca mais potência no gerador para ele reagir e segurar todas essas influências da rede. Eu vou ver, por exemplo, se tem alguma UPS ou um grande no-break, né, e qual é o tipo de controle, de acionamento, de retificação desse no-break. Se é de 6 pulsos, se é, por exemplo, de 12 ou 18 pulsos. E aí nós vamos colocar a quantidade, a carga, a unidade e qual é o tipo de acionamento. Elevadores. Nós temos cargas trifásicas, né, uma carga total de 15 kW, que é alimentado e acionado por soft start, e ar-condicionados, 30.000 BTUs, que vão ter uma influência maior, uma potência maior na partida. Aí você faz o levantamento e com esse levantamento depois a gente vai cadastrando os parâmetros. Então essa aqui é a parte muito importante. Depois de fazer isso, a gente tem que olhar bastante os motores, pessoal. O motor ele vai influenciar no grupo gerador. Isso se o teu gerador for alimentar o motor. Geralmente, em grandes projetos, tá? Quando eu tenho indústrias, a gente tenta evitar que um gerador alimente um motor de grande porte. A gente tenta evitar. A não ser que aquele motor faça parte de uma grande necessidade de funcionamento, de uma planta, e aí sim, a gente vai precisar colocar uma alimentação de emergência para o motor. Mas se não for o caso, a gente tenta tirar os motores de dentro ali, os motores de grande porte, de grande inércia do gerador. Porque sempre vai dar problema. E dependendo da potência do motor em relação à potência do gerador, isso pode ser agravado. Tá? E qual é a relação que a gente tem com motores? Isso aqui geralmente quando a gente tem motores de grande porte, viu, galera? Se na tua instalação tem vários motores menores e o gerador tem alta potência, o gerador nem vai sentir tanto. Agora, se eu tenho motores de 100, 150, 60 CV, 60 HP, o gerador pode sentir no momento da partida e ele pode entrar em regime de proteção por conta disso. Beleza? Então vamos seguir aqui alguns pontos. Quando nós temos então esses motores, olha o que vai acontecer. Deixa eu beber uma água aqui. Beber uma água aqui. Nós temos que avaliar as correntes de partida dos motores. Como que eu sei disso? Pô, tá com o fabricante. Teu fabricante vai te colocar a relação corrente de partida por corrente nominal, de uma partida direta, a relação da corrente de partida com uma partida estrela triângulo, a relação da corrente de partida com uma soft starter, tá? Então, tudo isso com o inversor, tudo isso você vai ter ali com o fabricante. Mas, geralmente, eu tenho que ter o cuidado para eu não ter uma queda de tensão acima do meu limite. Lembra, eu não posso colocar carga no meu gerador e, de repente, na hora que eu coloco aqueles motores no gerador, ocorre uma queda de tensão no meu alternador, na saída do gerador, e essa queda de tensão vai danificar outras cargas. Existem cargas que são sensíveis à queda de tensão. E também, se ocorre uma queda de tensão muito brusca no gerador, ele vai tentar reagir. Ele vai solicitar do motor diesel mais potência, o governador, a injeção eletrônica vai injetar mais diesel, mais combustível no motor, para que ele tenha mais potência para manter o RPM e manter também a potência elétrica na saída do alternador. Só que isso tem um limite.
e nós temos uma curva que é chamada de curva de capabilidade, que determina qual é o limite desse motor, principalmente com cargas de alta inércia e com cargas que vão ter fator de potências baixo, no caso os motores. Então nem sempre o motor vai ser alimentado pelo gerador, o gerador vai suportar. Ah, mas a potência do gerador é maior que a do motor, mas é maior quanto? Tem que ter uma relação, porque não é somente ser maior a potência. Eu tenho que garantir que esse gerador vai reagir a essa elevação, senão eu vou danificar toda a energia dessa emergência que eu estou tentando fazer. Então aqui, os manuais da WEG, manuais da Cummins, tá, dos fabricantes, eles vão colocar essas características. Cargas de baixa inércia. O que são cargas de baixa inércia? São cargas que vão ter uma corrente de partida, mas são correntes normais, não vão ter uma influência tão grande numa queda de tensão naquele ponto. Então, ventiladores, ventoinhas, compressores rotativos, bombas rotativas e centrífugas, e aí nós vamos ter as cargas de alta inércia, que geralmente vão imprimir uma corrente de partida, mesmo tendo uma partida suave, um controle. Por quê? Porque mesmo eu tendo um inversor, uma soft starter, no momento que eu tenho uma potência elevada de motor, quem vai ter que funcionar bastante nesse momento é o controlador, é o inversor, é a soft starter. E eles vão, além de gerar ruídos grandes que vão chegar no gerador, eles podem também causar danos lá na tensão, tá, de saída do alternador, que é o que a gente chama lá do efeito da tensão trifásica, tá, em que eu tenho uma tensão simétrica girando ali em 180 graus, e isso pode ocorrer distorções em campo e vai diminuir também, vai contribuir para a diminuição da tensão. Então aqui tem vários efeitos ocorrendo. Não é só o motor, também eu tenho que olhar a carga, e não só a corrente, mas também tenho que olhar as distorções de tensão, porque isso pode influenciar no equilíbrio de tensão lá do alternador. Então são coisinhas que fazem diferença. E o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Por exemplo, elevadores, bombas, compressores compressores de grande porte, moinhos de pedra, transportadores, cargas de alta inércia, cargas pesadas. Nesse momento, o que a gente tem que fazer? Geralmente vai ocorrer uma queda de tensão de até 35% na partida desses motores. Tá? E para o gerador, isso é considerável aceitável. Então, olha só, dependendo da carga, eu vou ter uma queda de tensão muito alta. O próprio fabricante dos alternadores, WEG, Cummins, qualquer fabricante, já considera uma queda de tensão de 35% na partida de cargas de alta inércia ou de motores de grande porte comum. Só que se isso ultrapassar os 35%, eu vou tanto poder danificar o alternador quanto danificar as outras cargas. Mas eu coloco um asterisco aqui. Essa queda de tensão de 35% na partida, ela é considerável quando eu não tenho nenhuma carga sensível na rede. Se eu tenho lá na saída do meu gerador uma carga hospitalar, e nessa carga tem um equipamento que não pode ter uma queda de tensão menor que 10%, eu já não posso considerar 30% de queda de tensão na partida do motor como algo confiável, como algo normal. Eu elevo a régua e aí eu vou ter que dimensionar um motor para atender a carga mais sensível, um gerador para atender a carga mais sensível, que seria numa queda de tensão máxima de 10%. E quando eu sei qual é a queda de tensão que eu preciso respeitar, eu aumento potência geradora para que ele tenha mais volume de entrega. Quanto maior a potência geradora, menor a queda de tensão sensível àquela carga ou a todo o circuito que está alimentado pelo gerador. Então são coisinhas que a gente vai abordando aqui de forma bem detalhada. Então esse é o primeiro passo. Depois a gente vai ter que olhar as cargas não lineares. Então os colegas perguntaram o que é uma UPS, pessoal. Uma UPS não é necessariamente um no-break. A UPS ela é como se fosse um no-break de grande porte. Temos os no-breaks, que são equipamentos compactos, robustos, né, pequenos, geralmente até ali 10 kVA você encontra no break. Acima de 10 kVA, geralmente nós vamos ter ele já em formato de UPS, onde ele vai ter
uma unidade controladora, né, que vai controlar a alimentação, e nós vamos ter bancos de bateria, e vamos ter também unidades retificadoras. Então vai ser um banco de bateria alimentado por uma unidade de controle que vai decidir quando o banco vai entrar com uma emergência ou quando ele vai fazer um filtro dessa tensão e ficar alimentando em cima da tensão e da corrente que vem da rede. Então existe essa diferença. Mas a gente considera o PS quando tem potências maiores, tá? Os conceitos parecem parecidos, mas tem diferenças técnicas aqui. Problemas que vão gerar para o gerador. Tudo aqui eu estou falando para o gerador. Nós vamos ter correntes de harmônicos no alternador do gerador. Por quê? Porque essas UPS elas vão ter dentro delas retificadores. Nesse caso, pessoal, nós temos esse retificador de silício controlado, que é o SCR. Ele vai retificar ali na eletrônica de potência, e essa retificação, esse chaveamento ali, ele vai gerar harmônicos. É uma carga não linear. E esses harmônicos vai alcançar quem? O alternador. Então, aquele campo girante do alternador trifásico, como é um gerador, ele é limitado. E qualquer distorção na carga vai influenciar também naquele campo girante. E, consequentemente, pode influenciar, distorcer ali os campos, os polos, e isso pode gerar problema na alimentação, na saída da tensão. Eu vou ter tensões com quedas, eu vou ter problemas de aquecimento no alternador. Então, esse que é o grande problema. E quando que isso ocorre? Depois que eu tenho a UPS sendo acionada, porque o fluxo é o seguinte: se eu tenho uma UPS ou um no-break no meu sistema, tá, no local lá, faltou energia, o no-break ou a UPS entra instantaneamente. É uma unidade ininterrupta, ela entra instantaneamente. Ela entra instantaneamente, só que ela tem a bateria dela para segurar aquela carga. E geralmente tem ali possibilidade de segurar por 15 a 20 minutos. Vai depender do banco de bateria. Mas não é preciso 20 minutos, é só o tempo do gerador entrar. Mas durante esses segundos que a UPS está segurando a carga sensível, ela está perdendo energia. Eu estou consumindo a energia das baterias. No momento que passa os 15 segundos que o gerador entra, o que acontece? A UPS já vai se comportar como uma carga, porque além de eu alimentar o circuito ou o equipamento que está conectado na UPS, eu tenho que alimentar também as baterias que desligaram. E nesse momento começa todo o chaveamento de retificadores funcionando. E neste momento aquela UPS é considerada uma carga não linear e vai gerar ruídos lá para o gerador. Então o gerador ele tem que entender, ele tem que ter capacidade para isso. E aqui ocorre o superdimensionamento dessa carga. Porque quanto maior for a capacidade do gerador em relação àquela carga da UPS, menos ele vai sentir os efeitos de distorção lá no alternador. Beleza? Estão sacando aí a parada, pessoal? E aí nós temos essa característica, né? Redução, aquecimento adicional do enrolamento lá do alternador, do grupo gerador, a redução da eficiência e distorção de forma de onda da corrente alternada. Então vai diminuir a eficiência do gerador, vai distorcer a forma de onda, uma distorção na forma de onda lá na alimentação do gerador vai criar problemas em todas as cargas. Então tudo que está sendo alimentado por aquele gerador pode também entrar em problemas. E quais são as necessidades? Se eu tenho essas características, tenho essas cargas de grande porte, eu preciso superdimensionar o gerador. Eu vou aumentar a potência do gerador em relação à carga do retificador. Então, o que a gente faz? Eu vou lá na placa do equipamento, faço o levantamento. Opa, encontrei aqui uma UPS. Lá na carga dela vem a potência em nominal, quilowatt. E aí eu vou, se for um retificador, se lá tiver um retificador de 3 pulsos, que é o pior dos cenários, eu vou pegar essa potência aqui de 50 kW, por exemplo, e eu vou multiplicar por 2,5. Ou seja, esse UPS de 50 kW vai ser o equivalente, 50 kW vezes 2,5 vai dar mais que 50 vezes 2, 100... 125 kW, mais do que 100 kW. Eu estou dobrando a potência e eu coloco isso no meu levantamento de cargas. Ah, não, o retificador é de 6 pulsos. Então, em vez de eu multiplicar por 2,5, que é o fator de compensação, essa carga nominal
do meu retificador, eu vou multiplicar por 1,4. E se for de 12 pulsos, nós vamos multiplicar por 1,15, tá? Aqui está 1,15, que é justamente esse fator de compensação. Então, eu vou compensar na carga, para que na soma das potências o meu gerador se torne mais robusto. Eu não vou compensar na potência do gerador, não. Eu vou compensar na potência da carga. Porque com uma compensação como essa, mesmo tendo a distorção e os problemas, o gerador vai conseguir suportar isso tranquilamente. Entenderam aqui? Uma sacada que você deve ter em mente na hora de dimensionar. Então, avalia se o teu cliente tem isso. Aí nós vamos para coisas mais complexas. O meu cliente tem uma carga hospitalar. Aquele gerador que está lá, e no hospital, galera, eu tenho que ter 2 geradores por necessidade. Eu tenho que ser ambíguo, eu tenho que duplicar a minha capacidade. Ou seja, se eu preciso de um gerador para o hospital de 500 kW, eu tenho que ter 2 geradores de 500, que eles vão estar em sincronismo, mas um está em backup do outro. Eu nunca posso ter só uma máquina, eu tenho que ter backup, eu tenho que ter ambiguidade ou redundância, tá? Então, eu vou no hospital e só encontro um gerador. Deveria ter 2 da mesma potência, porque se um falhar, eu tenho o outro para atender. Tá? Então, essa é a exigência normativa da norma lá de instalações elétricas hospitalares. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Levando em consideração cargas de imagens hospitalares. Quais são as cargas de imagem? Raio-X, ressonância eletromagnética. Esses tipos de cargas, elas são bastante sensíveis. Então, geralmente, quando tem essas cargas, ocorre um dimensionamento um pouco mais melhorado. E eu tenho que avaliar o que isso pode gerar no gerador. Esses equipamentos são sensíveis a quedas de tensão. Ou seja, está funcionando aqui a câmera de ressonância. A pessoa está entrando aqui, o gerador está funcionando. Foi embora a energia, o gerador voltou, estabilizou. Vamos continuar normalmente. E aí coloca-se a pessoa para fazer o estudo aqui, a pessoa entra e de repente ocorre uma subtensão por conta do gerador. Se essa subtensão, se essa queda de tensão for maior que 10%, esse equipamento ele pode entrar em regime de segurança. Ele vai ter todo o monitoramento, ele vai desligar para poder ele não queimar ou não danificar, ou não ter uma qualidade da imagem. Então, se a minha função é garantir que esses equipamentos funcionem adequadamente, lá na minha queda máxima do gerador, que é um ajuste que você deve fazer durante o dimensionamento, eu tenho que colocar que vai ser de 10%. Agora, se não tem máquinas hospitalares, não tem equipamentos que têm uma sensibilidade tão grande à queda de tensão, eu posso dimensionar meu gerador com uma queda de tensão máxima de 35%. Por exemplo, condomínios. Condomínios não tem nada assim tão específico ou sensível a uma subtensão. Então, eu posso colocar no meu dimensionamento de um gerador para um condomínio uma queda de tensão máxima de 35%. Agora, em um hospital, eu vou colocar 10%. Em um local de monitoramento, onde tem várias câmeras, onde é uma central de monitoramento da Polícia Federal, por exemplo, ou um data center, eu vou ter que colocar uma queda de tensão máxima de 10%. O que isso vai influenciar no dimensionamento do gerador? Quanto menor for a minha queda de tensão máxima, mais superdimensionado e mais robusto precisa ser o alternador. Então, isso vai impactar na potência final do gerador. Em alguns casos, galera, quando vocês evoluírem, chegarem a níveis assim, de serviços bacanas, vocês vão perceber que pode acontecer da potência do gerador ser maior do que a potência da subestação, do que a potência do transformador. Está errado? Não. Isso tem relação a todos esses requisitos de superdimensionamento condicionado à carga. Então, pode ocorrer que a potência do gerador pode ser maior do que a própria potência nominal do transformador, por conta de todos esses requisitos que a gente está falando. Isso vem antes do dimensionamento, porque eu tenho que conhecer a carga, senão eu vou colocar uma máquina de 300, 500 mil ali, que não vai funcionar adequadamente. E aí a culpa pode ser sua, ou você pode entrar para resolver esse tipo de problema. Beleza? Então, olha só essa primeira questão. Avalie. Vou colocar isso aqui como um set point.
Aí tem um outro problema durante o dimensionamento. A gente está falando somente aqui de questões teóricas, de questões de dimensionamento. Isso aqui é a parte, é como se fosse a cereja do bolo. Porque dimensionar um gerador ali com as cargas é muito simples. Mas entender quando aquelas cargas podem gerar problema no gerador é algo mais complexo. Então, essa parte teórica é o fundamento que vai te dar todo o embasamento para você encontrar um erro ou dimensionar da maneira adequada. E aqui nós vamos entrar numa curva, que é uma curva que muitos engenheiros não conseguem entender, inclusive engenheiros mecânicos, que vão entrar nessa parte do motor diesel, que é o responsável por manter aquele alternador na potência efetiva adequada. Então vamos lá para a nossa curva. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Pessoal, peço perdão à minha garganta, eu estou me recuperando, estou falando bastante, ela já tá gerando um alerta aqui na minha garganta. Pode acontecer, pessoal, de ter um problema entre o gerador e o fator de potência, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas alguns alunos, eu já passei por isso em cliente, em que o gerador, quando ele está ali funcionando em um local que tem um banco de capacitor, ele vai ou parar de funcionar, ou então ele vai, a USCA, o controlador que controla o chaveamento, vai tirar o gerador como proteção. Então, muita gente fala que quando eu tenho um gerador que está perto, ou uma carga que tem banco de capacitor, vai dar problema. Mas isso vai depender de uma análise que você tem que fazer, tá? Que é uma análise em cima da curva de capabilidade. Sim, se você colocar um gerador próximo ou na carga onde tem um banco de capacitor, aquela energia reativa capacitiva pode influenciar no funcionamento do gerador, desde que você não respeite a curva de capabilidade. Então eu vou mostrar mais ou menos como que você deve avaliar. Aqui nós temos a famosa curva de capabilidade, onde nós vamos ter aqui nesse eixo, nós vamos ter os quilowatts por unidade, e nesse eixo aqui nós vamos ter o fator de potência, onde ele vai estar em avanço e onde ele vai estar em atraso. A curva de capabilidade vem de cada alternador, então cada fabricante tem que te entregar essa curva de capabilidade. Cada alternador, fabricante, vai te entregar. E geralmente essa curva ela vem com um perímetro que vai atender de acordo com o que o alternador suporta. Então, essa parte que está em negrito aqui é o meu limite de capabilidade. E o que está dentro dessa faixa, desse negrito, é onde meu gerador tem que funcionar. E o que você vai avaliar? Dependendo do tipo de fator de potência e da carga, eu tenho que tentar colocar o meu equipamento ou a minha relação dentro da curva de capabilidade. Se caso em algum momento eu tiver um fator de potência em avanço, ou seja, fator de potência em avanço, eu tenho excedente capacitivo. Olha só, não é tão simples, galera. Presta atenção. Fator de potência em avanço, eu tenho um excedente capacitivo. Quer dizer que o banco de capacitor está injetando muita coisa. E aí, nesse momento, eu vou para esse lado esquerdo da curva. Nesse lado esquerdo, eu posso encontrar esse ponto. Se caso eu tenho fator de potência em avanço de 0,8, que é aqui embaixo, ó, e eu tenho uma potência em PU, em quilowatt, potência ativa, de 0,8, então eu vou ter 0,8 do fator de potência mais 80% da potência em quilowatt. Então ele vai se encontrar aqui. Esse ponto está fora da curva de capabilidade. Se isso estiver ocorrendo no momento, na carga em que o gerador está alimentando, o que vai acontecer? Esse gerador ele vai funcionar na região instável. A tensão dele vai estar instável porque tem excedente reativo capacitivo. Isso pode gerar problema, o controlador vai identificar e vai retirar o gerador. Então, qual é a região? Eu posso ter um excedente reativo capacitivo? Pode, mas dentro da curva. Então, eu posso ter aquele bem próximo do meu limite, tá? Bem próximo, mas dentro da minha região que a gente está trabalhando. Então, é muito importante você ter essa relação e fazer esse estudo.
principalmente se isso já está acontecendo. Da mesma forma, se você não tiver banco de capacitor, e dependendo da carga, se for muito indutiva, tá? Pode também funcionar nessa região de superaquecimento, onde eu tenho uma carga muito indutiva e que vai gerar um aquecimento abusivo dos enrolamentos do alternador. E aí, para proteger o alternador, o controlador de fator de potência, o controlador, a USCA, né, o controlador do gerador, ele retira a carga do gerador para que o gerador fique estável. Então, ocorre um monitoramento de tensão e de fator de potência para avaliar tudo isso. A melhor região é você trabalhar dentro dessa região, onde você tem um fator de potência próximo aqui do unitário, tá? Que é esse ponto aqui, tá? E também dentro dessa região onde eu tenho a operação de alimentação estável. Aqui eu garanto que o meu gerador vai funcionar na presença de um banco de capacitor, porque o banco está corrigindo a carga. Mas se caso o banco não corrija a carga e só injete o excedente reativo, ele pode deixar o gerador fora da estabilidade. Então, geralmente, um grupo gerador vai suportar até 10% de sua capacidade nominal em kVAR, com cargas que reduzam o fator de potência sem ser danificado ou perder o controle da voltagem de saída. O que a gente indica nesse caso? Pô, eu vou ficar avaliando tudo isso em campo? Como é que eu vou fazer o negócio? Como é que eu faço um controle desse? É difícil. Então, o que a gente indica é, lá no teu circuito, que você vai colocar o gerador de emergência. Ele vai entrar aqui e vai alimentar cargas. Se eu tiver que corrigir o fator de potência, eu coloco ali um controlador automático. E eu nunca coloco um banco de capacitor fixo. Por quê? Porque se caso a minha carga indutiva não estiver funcionando, eu tenho um banco de capacitor fixo, ele vai injetar ali excedente reativo capacitivo no alternador. E ele pode levar esse gerador para a região instável de tensão. E aí o gerador vai tanto ter ali problemas de excitação, ou seja, eu tenho ali o gerador autoexcitado, que tem excitatriz, ele não vai excitar adequadamente, e aí a tensão vai ficar sempre em regime de subtensão, e a USCA vai retirar o gerador do chaveamento, até ele se estabilizar. O gerador sai, se estabiliza, e depois volta e fica instável. E aí muita gente, então eu vou desligar o banco de capacitor. Desligou o banco de capacitor, o gerador funciona normal. Por quê? Porque é um problema no acionamento do banco. Tá? Então isso é comum em alguns casos. Você pode pegar isso, principalmente se o banco foi instalado depois do gerador. O gerador foi instalado, depois alguém instalou o banco, não fez análise nenhuma, e aí pode ter gerado essa instabilidade. Então sempre quando eu tenho cargas que vão ser alimentadas por geradores, coloque uma correção de fator de potência automática, para que no momento que a carga esteja funcionando, o controlador de fator de potência vá corrigindo o fator de potência daquela carga ou daquele quadro e jamais deixe mais reativo, capacitivo do que o necessário, porque aí sim é mais fácil de ocorrer esse problema. Beleza? Então isso aqui já resolve vários problemas de vários colegas aí que podem passar por isso. E tem que tomar cuidado com essas questões. E a gente entra na parte de proteção elétrica do grupo gerador. Pessoal, geralmente a gente recebe muita dúvida, tá? Isso aqui é um controle, isso aqui é um gerador da Caterpillar, tá? Na verdade, aqui não é o gerador, aqui está a USCA, a QTA da Caterpillar, o gerador cabinado está ali atrás. E aqui a gente tem a USCA, que é a unidade de controle que vai fazer toda essa supervisão, vai verificar sobrecarga, vai verificar subsobretensão, subfrequência, tem vários e vários análises que ela faz, e aqui eu tenho um disjuntor. O que eu tenho que pensar? Em baixa tensão, em um gerador que vai servir de backup, eu vou fazer o backup ou a emergência, a proteção ocorre toda aqui na USCA, toda no meu controlador. Então existe controlador da KVA, da Dipcia, da Cummins, aqui da Caterpillar e outros controladores, né, marca geral. E o que você tem que pensar é que ele que vai fazer tudo isso. Então os parâmetros que estão inseridos neles têm que estar adequados, porque se tem parâmetro errado, ele vai identificar de forma errada e pode causar problemas. Se eu tenho geradores que vão trabalhar em rampa, também, se é em rampa na baixa tensão, também a proteção pode ser com a USCA ou com a necessidade de um relé específico
para controle de gerador. Se for um gerador que vai trabalhar na média tensão, que é um outro caso que a gente não aborda, que é bem mais complexo, aí sim eu vou precisar de relés específicos para proteção, porque eu tenho que levar em consideração o regime de curto-circuito que vai para a concessionária e toda essa relação em projeto mais avançado. Mas para baixa tensão, condomínios, indústrias, supermercados, para emergência, é esse carinha que faz tudo. Então, geralmente, ele vai ter as principais proteções, tá? Que são proteções relacionadas com a parte de sobretensão na carga, tá? Ou na alimentação, e sobretensão no gerador. Então, vai ser uma curva que é uma curva inversa e tem também a parte da curva instantânea. Ele é igual um relé de sobretensão, um relé de sobrecorrente. E a característica aqui já vem setada de acordo com a potência do gerador. Então, isso aqui é uma curva quase que padrão para o modelo do gerador, para o modelo do controlador. Você coloca a potência do gerador, né, e coloca o tempo, em alguns casos, tempo de proteção, e ele vai traçar a curva tranquilamente, você não bate muito cabeça, porque já está tudo embutido de acordo com a máquina, de acordo com o projeto. Tá? Mas existem essas proteções. E aí, no final, a gente faz um dimensionamento, que eu vou mostrar parte dele aqui, para que você chegue nessas características. Potência nominal, potência de partida e queda de tensão. Essas três características são as mais importantes de um gerador, para eu especificar. Muita gente só quer saber da potência nominal e faz um cálculo de pedreiro, não, vou falar, mas faz um cálculo ali no celular. Ah, não, precisa de um gerador de X. Pode ser que para 80% dos casos resolva, mas para casos específicos não vai resolver. Eu preciso entender outros cuidados, senão a máquina não vai funcionar adequadamente. E é por isso que a gente tem que fazer um dimensionamento mais completo. O ideal é você chegar na potência nominal necessária, na potência de partida das cargas, né, que, como se fosse a possibilidade de suportar aquele pico de carga que o gerador tem. Isso aqui é muito importante no gerador de emergência, porque ele sempre vai lidar com potência de partida, com cargas de partida, já que desligou da concessionária, quando ele entra para religar tudo, vai ter esse pico. Eu tenho que entender até que momento ele vai suportar esse pico. E a queda de tensão. Lembrando, se não tem uma carga hospitalar sensível, a queda de tensão pode ser mantida a 35% no meu dimensionamento, e isso vai influenciar na potência do gerador. Mas se eu tenho uma carga sensível à queda de tensão, eu vou colocar no limite dela, que geralmente coloca-se ou 35% ou 10% na maior queda de tensão possível. Não é queda de tensão nominal, não, galera. Queda de tensão durante a partida, o pior cenário. Quanto maior a partida, maior a corrente de partida das máquinas, maior a queda de tensão. Então, aqui vai depender de onde esse gerador vai ser instalado. E aqui são algumas características. Tá? Nós temos aqui quilowatts em regime permanente, tá? 1.300 kW. KVA, potência aparente em regime permanente, 1.400, é um gerador de grande porte. Fator de potência em regime 0,91, tranquilo. O alternador vai ter uma saída em quilowatt de 1.300, e aqui esse gerador ele tem duas etapas. Então, a potência ativa na primeira etapa, que é quando eu entro um grupo de cargas, entrei no grupo de cargas, ele vai atender 1.080 kW. Olha só, não é a potência nominal total dele, porque a gente divide as etapas em cargas de grande porte para que o gerador não sinta tudo de uma vez. Então, eu entro um grupo de cargas, coloco ali um retardo na energização da carga, depois de alguns segundos, geralmente 30 a 40 segundos, entra outra carga. E aí o pico já não é o mesmo, porque houve um pico na primeira carga, voltou ao nominal, ocorre o segundo pico na segunda carga e volta ao nominal da potência total dele. Então, quilowatt de pico, 109 kW de pico para esse dimensionamento, e aí dependendo da etapa a gente faz esse ponto, faz essa potência de partida. Então, aqui é o primeiro ponto. A gente chegou nisso aqui, nessa análise. Acabou? Não, galera. A gente sabe como fazer, a gente entende como fazer. Agora, quais são as ferramentas que a gente usa para fazer um dimensionamento? Eles têm vários tipos de ferramentas, tá? Eu vou mostrar as que eu uso e as que eu ensino para os meus alunos. E aí você pode depois brincar, ir atrás e montar a sua da melhor maneira. Essa aqui é uma planilha que a gente usa, tá? Que é do Gignesh
Parma, né, que é do pessoal lá estrangeiro e indiano, né, muito boa, e ela serve muito para um dimensionamento de uma carga mais simples, mais tranquila. E aqui é importante que a gente já mantém, por exemplo, a queda de tensão, coloca os parâmetros, vai colocando as cargas, principalmente motores ou grupos de cargas. Então você vai colocando aqui as características, se é um motor, se é uma carga linear, se é uma carga não linear, e aí coloca as potências, ele vai fazer as compensações, as condições dependendo da carga, e no final ele te dá um cálculo bem simples, né? Te mostra aqui o que você precisa, qual é o cálculo, qual é a potência do gerador, qual é a potência do alternador, tá? E como que ele pode ser utilizado. Então aqui você já consegue ter alguns parâmetros. Isso aqui funciona? Funciona, mas não é o que a gente busca. Eu indico para fazer uma análise simples, uma análise numa planilha, algo mais simples. O que eu indico para você fazer algo mais avançado? Por exemplo, esse aqui é um relatório da Caterpillar, tá? De um pré-projeto pelo software da Caterpillar. Claro, se eu estou dimensionando com o software da Caterpillar, da Camis, eles vão especificar produtos da Caterpillar, da Camis, eles não vão especificar outro produto. Então você vai buscar a especificação técnica final e ver em outro fabricante, um fabricante que você quer analisar, se está adequado. Aqui é uma ideia, eu vou usar o software deles, claro que eles vão direcionar ao que eles fabricam, mas tendo um cuidado na análise, você consegue chegar numa especificação. E aqui é um relatório que envolve várias condições, várias análises. Inclusive, ele traz vários gráficos envolvendo questões de sobrecarga, os detalhes da carga com motores, e você vai fazendo esse cuidado em cima da classificação. E aí nós temos uma outra característica, que é justamente o que eu gosto de usar, que é da Camis, tá? Que é o Power Switch. Então você vai buscar lá na internet pelo nome Power Switch e você vem e vai cadastrar no GenSize. O que é isso? É um software que a Camis fez para projetos de gerador e que vai direcionar a melhor especificação dependendo da carga. É um software que eu já validei, que eu já fiz análises e que eu já acompanhei projetos nele. Então é um software muito bom. Por ser da Camis, vai direcionar para a Camis, mas você vai fazer esses parâmetros. Eu não vou ensinar o detalhe aqui completo dele, porque vai demorar, mas aqui é importante, pessoal, olha só, que quando você começa um projeto, tá? É o GenSize da Camis, procura no Google que você vai achar depois, você coloca quantos geradores vão ter, você pode colocar aqui se vai ter um ou dois geradores em paralelo, nesse caso a gente vai trabalhar com apenas um gerador, tá? Não vai ser. Aqui, ó, a carga mínima do gerador permitida em cima do percentual, tá? Então aqui a gente pode colocar uma carga nominal, deve ter entre 10% a 30% da carga mínima do grupo gerador. A gente basicamente coloca aqui em 30% na grande maioria dos casos. O limite máximo de carga que o grupo gerador permite, tá? Qual é o limite máximo da carga que ele vai permitir? Ou seja, que se eu mantenho uma sobrecarga ou não. Então, por exemplo, eu quero que a minha carga fique 100% da nominal do gerador. Você coloca aqui 100, geralmente o limite mínimo é de 50%. Você vai buscando, fazendo essa análise. Aqui que é importante, viu, pessoal? Qual é a queda de tensão máxima permitida no projeto? Lembra que eu falei sobre isso? Isso aqui é muito importante para o projeto, porque essa queda de tensão ela vai mostrar o quão superdimensionado o meu gerador vai ter. Então, dependendo da carga, nós vamos ter uma queda de tensão. Se eu tenho um gerador que vai ser instalado no condomínio, por exemplo, eu vou colocar 35%. Tá tranquilo. Agora, se é no hospital, eu vou colocar 9%, 10%, 8% de queda de tensão. Quanto menor for o percentual da queda de tensão, maior tende a ser a potência e o superdimensionamento, e às vezes nem sempre você vai conseguir encontrar um alternador capaz de suportar isso. Por quê? A queda de tensão não é somente no superdimensionamento. Eu tenho que ver se aquele meu alternador vai suportar
toda aquela energia, todo aquele calor que vai ser envolvido, porque eu estou tendo, ele está fazendo de tudo para manter ali a tensão acima. Então não é só um trabalho do alternador, da potência ativa, mas também um trabalho que vai depender do regulador de tensão, da excitatriz, e tudo isso a máquina completa tem que ser robusta. Então existem geradores ou alternadores que são muito bons para hospitais, que são específicos para hospitais, assim como existem transformadores que têm um fator K específico para hospital. Então você não vai colocar um gerador normal, comum, em um hospital onde tem cargas sensíveis que precisa de uma tensão lá em cima, porque ele não vai, o alternador não vai ser capaz de manter isso. Não só na potência, mas também nas questões construtivas. Então aqui é importante que ele te dá essa possibilidade e você valida, tá, com o fabricante. Então aqui você coloca, por exemplo, 30%, 35%, queda de frequência permitida no projeto, 10% é o normal, a altitude, isso aqui tudo vem padrão. Então eu já coloquei aqui esses parâmetros e a gente vai cadastrar as cargas, né? Aí você tem as cargas ativas leves, você tem cargas de ar-condicionado, e aí você vem cadastrando as cargas. Você pode, por exemplo, se basear no levantamento que você fez. Pô, eu fiz esse levantamento, então aqui eu venho e eu vou fazendo o cadastro. Vou colocando a minha carga 1 total, que é o QD, é o quadro 02, que é o quadro geral da minha instalação. Você pode se basear também nesse cadastro de cargas, por exemplo, em cima, deixa eu colocar aqui a especificação, você pode se basear também em cima de diagramas, tá? Que você vai ter do seu cliente. Então, deixa eu buscar aqui uma planta. Aqui, por exemplo, eu tenho esse diagrama unifilar de um cliente, né, onde nós vamos ter o transformador, nós vamos ter o QGBT desse transformador de 1500, e aqui eu quero colocar um gerador que vai alimentar toda a minha carga. Então eu vou colocar um gerador que vai alimentar esse quadro de 1500 kW. Então essa aqui é a chave de transferência, né, como se fosse a simbologia, e eu vou ter essa emergência aqui. Então eu tenho que ver quais são as cargas que ele vai alimentar esse meu gerador. Aqui eu tenho 4 quadros de distribuição. Eu tenho um banco de capacitor instalado, né, um banco de 150 kVAr. Nós vamos ter aqui um outro disjuntor que vai alimentar um quadro com cargas administrativas, que é DF1, que é um quadro de 300 kW. Então você vai cadastrando. E outro disjuntor que vai proteger esse quadro QDF3, que vai ser das cargas industriais, que é uma prensa, por exemplo, que é uma carga que tem vários motores nesse bloco. Então, eu tenho motores de 75 kW, né, com potência mecânica, motor de 75, de 100 HP, e outras cargas também motóricas nesse quadro dessa prensa. Então, eu vou cadastrar isso em motores. Tenho também uma outra saída que vai proteger o quadro QDF02, que é uma outra máquina que tem vários motores. Então, se o meu gerador vai alimentar toda essa carga, eu vou ter que colocar os motores todos de acordo com a potência que vai chegar lá no gerador. Se ele vai alimentar somente a carga administrativa, então o gerador ele não deveria estar aqui nesse ponto. Ele deveria estar nesse ponto aqui. E aí, lá no software, você vai cadastrando. Aqui são cargas administrativas. Eu vou colocar aqui que tem, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 50 kW de carga. A carga é trifásica, a tensão de alimentação é 380 volts, tá? Queda de tensão máxima, né? Vou colocar de 35, que foi definido, não é carga hospitalar. Tipo de iluminação, LED, né? Você pode colocar. E aqui tem várias questões. Se vai ser LED, qual é o tipo de driver desse LED? Tem retificadores ou vai ser drive normal? Coloca o drive aqui, né, esse padrão da norma deles. Por exemplo, coloca os comentários, ele já faz os cálculos aqui, já dá o regime e qual vai ser realmente a potência e a corrente que vai ser exigida na hora da partida e na hora do funcionamento. Para o gerador importa muito a partida, viu? Porque esse bloco de cargas vai partir instantaneamente na hora que o gerador assumir o chaveamento.
Então eu venho aqui e vou concluir. Aí você vai cadastrando. Vou cadastrar ar-condicionado. E aí você vai cadastrando cada ponto como esse, ar-condicionado. Vou dizer aqui que nós vamos ter em BTUs, vou ter ar-condicionado de 30 mil BTUs, por exemplo. 30 mil BTUs. Vou colocar ele monofásico, porque eu tenho um circuito trifásico 440, vou colocar monofásico aqui, funcionando em 380. Vou colocar trifásico aqui, uma máquina dessa já é bem pesada. E a gente faz aqui, vai verificando a eficiência, se você não tiver esses dados, você mantém como está, e ele já faz o cálculo, tá? E já diz aqui qual vai ser a partida. Olha, eu tenho a minha carga em regime normal, tá? De 3,9 kW, tá? Em regime nominal. 3 kW, 3 kVA em regime normal. Na partida, esse ar-condicionado ele vai atingir 21 kVA de partida. Tá? Então, olha só, eu tenho a potência de partida. E o que acontece? Eu tenho uma split de 30 mil BTUs nesse caso. Ela está funcionando, desligo, vai embora a energia. Se no momento que volta a energia, essa split é ligada instantaneamente, o que acontece? Eu tenho a partida de várias splits que estão ali. Então eu tenho que levar em consideração quanto que isso vai influenciar no motor, no alternador do gerador. Entenda uma coisa, se eu tenho uma potência de partida da carga, eu também vou ver se o meu gerador vai suportar, vai ter essa capacidade de potência de partida. Se eu tenho um gerador de 500 kVA, ele pode ter uma capacidade de partida de carga de até 800 kVA, por exemplo. Ele suporta até 800 kVA naquela partida instantânea. Então, eu tenho que verificar essa relação entre a carga, a potência de partida da minha carga e a potência de partida admissível do meu gerador. E aí você faz a análise, vai colocando os dados e no final, pessoal, quando você vai colocando os dados, eu vou demorar muito aqui, porque você tem que cadastrar ponto a ponto, né? Tem, por exemplo, as cargas de saúde, né? Que é onde tem mais características, você vai colocando as informações dos harmônicos, quais são os elementos, se é um raio-x, se é, por exemplo, uma ressonância, e você vai colocando aqui e automaticamente ele faz essa compensação, porque é ele que trabalha de acordo com o que a gente vem apresentando. Aqui na parte da UPS, tá? Ou de carregadores de bateria, dependendo da potência de saída da UPS, ele vai perguntar, por exemplo, eu tenho uma UPS ou um grande no-break de 25 kVA, tá? De saída. E aí, qual é o tipo de pulso que ele vai ter? Olha só, colocando aqui, ele já tem a potência em regime e a potência em partida. A UPS não gera uma partida alta. O problema da UPS é o retificador que vai gerar harmônicos que vão aquecer o alternador e distorcer a tensão de saída. Esse que é o problema. Se eu vou colocar ele, por exemplo, com 12 pulsos, eu já diminuo o meu THD, meu conteúdo de harmônico. Ou seja, a minha distorção de harmônica em corrente vai ser de 10%. Se eu coloco 6 pulsos, vai para 26% de distorção harmônica em corrente. Se ele tem 6 pulsos e um filtro, isso vai depender da tecnologia que está na placa ou do manual da UPS, isso vai influenciar lá no final no meu equipamento. Então você vai cadastrando e no final, depois de cadastrar todas as opções de carga, você vai fazer o dimensionamento e ele vai te trazer esse resultado de qual é o tipo de equipamento necessário. Ele traz esse resumo e você consegue ter essa análise. Mas presta atenção, eu estou calculando, estou fazendo a avaliação em cima de cada tipo de carga. E se você perceber aqui, por exemplo, eu tenho as cargas que vão ser motóricas, você vai cadastrando, ele vai colocando as observações e vai fazendo as compensações. E no final, esses grupos de carga, ou então 2 ou 3 etapas de carga, você vai ter a especificação necessária do teu gerador. E ele vai colocar essa informação para você. Aí esse tipo de especificação você joga na internet. Ó, eu preciso de um gerador que tenha essa potência nominal, essa potência de partida e essa queda de tensão no pior cenário.
e aí você vai ver qual é o melhor alternador. Isso aqui é para você validar se o que está instalado está adequado à carga. Tá? Então, é todo um passo a passo e você pode ir fazendo. Claro, como aqui é o da Caterpillar, ele vai especificar para Caterpillar. Como ali era o da Camis, ele vai especificar da Camis. Existe um software que não é de fabricante, que eu posso usar, que não vai ter nenhuma especificação do fabricante? Existem softwares mais avançados. Né? Acredito que o PTW faça esse dimensionamento, o Easy Power e o Etap devem fazer esse dimensionamento de gerador, mas são softwares mais caros, são softwares que você vai ter que investir 5, 10, 15 mil reais para ter esse dimensionamento. Numa planilha eu consigo fazer esse dimensionamento? Consegue, só que talvez você não tenha um controle de todas essas necessidades, como a gente falou. E se caso você precisar fazer uma análise mais específica, você precisa evoluir a tua ferramenta. Se for um dimensionamento de um gerador para uma instalação mais simples, um supermercado, um condomínio, uma indústria que não tem tantos processos, não tem tantas máquinas pesadas, então você pode fazer numa planilha, desde que você entenda essa potência nominal e a potência de partida da carga e o que o alternador, o motor, vai resistir. Tá? Então, são condições muito importantes. E aí depois você pode chegar e colocar essas informações no Unifilar, no diagrama Unifilar, né, da carga do teu cliente, onde você tem aqui, por exemplo, uma entrada de energia em 34,5 kV, um rebaixamento no transformador, e aí eu vou trabalhar essa saída de tensão em baixa tensão, e aqui nós vamos ter o chaveamento automático. Depois do transformador, nós vamos ter o chaveamento, o quadro de transferência, a QTA, que vai alimentar a carga ou pelo gerador ou pela própria concessionária. No caso da emergência, sai a concessionária, entra gerador e eu tenho alimentação. E aí, quais são as proteções envolvidas? No gerador, se for uma alimentação em baixa tensão, né, que não tenha rampa, que seja somente numa emergência, nós vamos ter a função 51, né, de sobrecorrente, a função 32, em alguns casos, que vai verificar uma inversão de energia, ou seja, eu tenho que garantir que a energia não ocorra uma motorização. Eu tenho vários motores aqui, eles param de funcionar. Se o motor que está na carga são pesados e param de funcionar, ou seja, foi embora a energia, eu tenho vários motores na rede, estão girando. Acabou a energia, caiu a rede, eles ainda continuam girando por inércia, então ocorre uma frenagem. E essa frenagem regenerativa pode gerar um fluxo de corrente, né, que vai para a carga. Nesse caso, se eu chaveio para o gerador, esse fluxo de corrente vai ser investida e vai para o gerador. Isso não pode acontecer. Então, em alguns geradores, dependendo da carga, ele vai ter essa função 32, que vai avaliar qual é esse percentual de energia investida ou inversa que está vindo da carga para o gerador. Se for acima do limite do gerador, ele não ativa o gerador, ele segura, mantém até que os motores parem de funcionar. Isso aqui é quando eu tenho cargas muito grandes, motores enormes. Geralmente isso aqui vai ser mais importante quando você tiver, por exemplo, geradores funcionando em rampa ou geradores na média tensão, tá? Então, vai evoluindo, você vai ter condições de proteção. Nós vamos ter, por exemplo, outras funções que vão avaliar a subtensão, funções que vão fazer uma avaliação da frequência, então vai depender também lá da QTA. Geralmente tudo vai ser instalado na QTA. E aqui nós temos o circuito normal. Nesse caso aqui, vai verificar tensão, né? Verifica subtensão, 27. Se cair a tensão da concessionária, ele vai dar partida e ligar o gerador para que o gerador alimente a carga. Então não é somente acabou a energia. Às vezes a concessionária está com a energia flutuando. Nós temos uma energia da concessionária que não atende a frequência, não está atendendo a tensão. Então, mesmo tendo energia da concessionária, o gerador assume por conta da USCA que faz essa análise. Porque eu tenho que garantir tensão, frequência e corrente adequada para a minha carga. Então, às vezes, ocorre do gerador funcionar e a gente tem a percepção que a concessionária está funcionando. Pô,
o gerador está funcionando sem necessidade, mas é porque a concessionária está com subtensão, ou caiu uma rede da concessionária, a USCA entende isso e já chaveia para o gerador, até que a outra rede ou a concessionária volte ao normal. Porque pode ter alguém fazendo algum procedimento no alimentador e gerando esses surtos. E aí, enquanto isso, eu alimento a carga em backup com uma energia de qualidade que vem do gerador. Tá? Então, não é só na emergência, ocorre também para uma garantia de qualidade adequada. Aí você tem esses requisitos, viu, galera? Deixa eu ver aqui. Bom, essas são as ferramentas, tá? Eu poderia vir aqui no PC Suite, tá? No Gensize da Camis, no Power Suite, e cadastrando, né? Cargas hospitalares, você vai cadastrando. Se você tiver, por exemplo, motores, vai cadastrando os motores. Você pode colocar todos os motores, tá? Como cadastrar cada carga, porque o que interessa para o gerador não são basicamente os quadros em si, são as cargas que ele vai alimentar. Então você coloca aqui as cargas, vai colocando a capacidade, a potência, se está em HP, se você vai colocar em kilowatts ou em amperes, você só sabe qual é a corrente do motor, você coloca aqui também que ele já faz esse cadastro, e ele vai aumentando. Tá? Você pode duplicar, colocar mais informações dessas cargas do motor. Nós temos também aqui cargas de incêndio, que é interessante porque nas cargas de incêndio eu não posso deixar que o gerador alimente aquela carga. Então tem casos em que só tem gerador no teu cliente para alimentar uma carga de incêndio. Um motor de recal, uma bomba de incêndio que vai alimentar ali o sistema de combate a incêndio. Então eu preciso daquele gerador para funcionar, para alimentar aquele sistema. Então, nesse caso, eu tenho algumas características que eu preciso manter. Você vai colocar como sendo bomba de incêndio. Por quê? A bomba de incêndio, ela precisa ter uma necessidade maior. Se ela vier a funcionar numa emergência, ela tem que ser a primeira carga a ser acionada, para garantir que eu tenha a questão do combate ao incêndio. Então, são algumas relações que você pode ter. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Cargas UPS, né? Ali eu tenho carregador de bateria, que eu tenho UPS, que é a mesma característica. Aí você vai cadastrando os valores, tem também máquinas de solda, tá? Isso aqui é importante. Se eu tenho máquinas de solda, pessoal, de grande porte, não aquelas máquinas portáteis, máquinas de grande porte. Você vai colocando os parâmetros aqui e vai avaliando, principalmente máquinas maiores ou bancadas maiores, porque isso aqui também vai gerar problemas lá para o alternador. E aqui você faz um cálculo bem simples, né? Um cálculo bem detalhado, e aí no final você pode, por exemplo, dimensionar. Existem outra coisa também, que você pode adicionar etapas. Como assim adicionar etapas? Eu posso ter 2 etapas de acionamento. Eu posso ter meu gerador assumindo a carga, na primeira etapa, algumas cargas importantes, e depois ele assume o restante. Como assim? Vamos lá para o nosso diagrama unifilar, vou nesse aqui. Então, imagina que o gerador vai alimentar toda essa carga, certo? Só que na hora que falta energia e o gerador assume a carga, eu não quero que todos esses motores sejam ligados instantaneamente. Então eu faço uma programação de acionamento, isso aqui pode ser feito por comandos elétricos ou por um CLP ou algo do tipo, em que na hora que o gerador assume a carga, ele primeiro alimenta a carga administrativa, depois de alguns segundos eu vou alimentar essa carga de motores e depois de 1 minuto eu alimento os outros motores. O que isso vai fazer? Porque em vez de eu alimentar todas as cargas ao mesmo tempo, dando uma potência de partida muito elevada, isso vai exigir de um motor muito robusto, um alternador, um gerador muito grande, eu faço um degrau de carga. Né? Eu vou alimentar, vou criar ali a alimentação de grupos de cargas nesse regime de emergência para que eu vá escalonando essa corrente de partida, essa partida de carga. E aí eu não vou precisar de um gerador de grande porte na partida. Porque, por exemplo, no regime nominal ele pode atender, mas no regime de partida ele não vai atender. Olha só esse exemplo. O meu transformador aqui é um transformador de 1.500 kVA. 1.500 kVA. Porém, o gerador
é de 1.860 kVA. Por quê? Porque o gerador ele tem potência maior do que o transformador, porque justamente esse gerador ele vai ter que alimentar cargas de alta inércia e de partida maior. Então, a potência de partida desse gerador faz com que a gente precise de um gerador com potência nominal maior. Se eu puder fazer o acionamento das cargas de forma escalonada, ou com uma automação, ou um controle de comandos elétricos, para que eles não voltem a ser reenergizados ao mesmo tempo, eu talvez não precisaria de um gerador de tamanha potência nominal, porque eu iria diminuir a potência de partida e eu iria garantir que ele vai funcionar. Lembra que eu sempre vou me basear nos 3 requisitos: potência nominal, potência de partida da carga e a queda de tensão máxima que eu tenho que garantir. Se eu conseguir fazer essa distribuição em diferentes estágios, eu diminuo a potência de partida acumulada e com isso eu vou dimensionar um motor, um gerador próximo do nominal do que a minha carga realmente precisa. Beleza, galera? Cansei a minha voz, fui embora, ó. Espero que eu tenha tirado dúvidas, tá? Não dá para fazer um dimensionamento junto com vocês, porque vai demorar bastante, mas tá aí. Vai lá, pesquisa Power Gensize da Camis, tem também da Caterpillar, né? Camis e Caterpillar foram os 2 que eu já testei, funcionam tranquilamente. Vão especificar para equipamentos da Caterpillar e para Camis, mas você pega a especificação técnica e você também pode fazer um dimensionamento através da potência nominal com a potência de partida dos componentes, mas isso pode ser mais complexo. Mas esses são os requisitos. Quanto mais complexa é a sua carga, melhor tem que ser essa análise. Se for uma carga simples, não precisa de tudo isso. Mas se for uma edificação mais complexa, vai precisar. E todo esse conhecimento que eu passei é muito útil numa análise. Porque você talvez não vai dimensionar o gerador. Quem vai dimensionar o gerador aqui, basicamente, é a própria instaladora, quem vai fazer a instalação, quem vai fazer a venda do equipamento, eles fazem isso. Esses softwares são para eles usarem, tá? Eles fazem isso. Mas você, às vezes, chega numa instalação que tem um gerador que não está funcionando adequadamente e você vai ter condições de analisar. E se você está fazendo uma manutenção de emergência no gerador, você já tem condições de ver se lá na USCA, se lá no controlador do gerador, está tudo certo. Se é por isso que ele não está atendendo, se ele está aquecendo, se ele está sobrecarregado, ou se ele não está demorando ali, depois ele vai ser desativado, ele sai da carga e deixa o teu cliente sem energia de emergência. Então é importante você entender esses conceitos por trás, conceitos de projeto, para que você possa gerar uma solução de análise e adequação. Show! Essa aula aqui, pessoal, é uma aula bastante completa, tá? Os colegas perguntando aqui qual é o programa que eu uso, vou colocar aqui. Você vem aqui, pesquisa no Google, tá? Você vai no Google e vai pesquisar Gensize Camis, tá? Camis. Gensize da Camis, né, com 2 M's. Tá aqui, ó. Gensize da Camis. É só clicar aqui, ó. Power Switch da Camis. Quando você entrar aqui no Power Switch, você vai fazer um cadastro. Coloca aqui em português. Aí você vai fazer um cadastro no site para você gerar uma conta, né? E você vai nesse aqui, ó, Gensize, que é o que eu uso para fazer essas análises. E você vai fazer toda a especificação. Visite Power Gensize e você faz o cadastro, brinca, usa ali, que com certeza vai ser muito útil para você. E tem o da Caterpillar, tá? Deixa eu colocar aqui no da Caterpillar. Só encontrar aqui. O da Caterpillar é o Space Size, tá? É só pesquisar esse nome aqui, ó, Space Size. Você vai dar nessa página, você vai fazer o seu cadastro, vai receber um e-mail e vai usar e analisar. Então são os 2 que a gente usa, que é o Gensize da Camis e o Space Size da Caterpillar. São ótimos, são bons, não são tão completos como um software mais avançado como o ETAP,
mas para você que está aí, vai atender tranquilamente e vai te dar uma relação do que você precisa para o teu cliente. Beleza? Eu já fiz até serviço de dimensionamento em cima desse software, viu? Já ganhei um bom dinheiro com isso. Vamos lá. Quem tem dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários a dúvida que eu vou tirar 10 minutinhos para responder as dúvidas de vocês. Através dele, deu uma outra diretriz na minha vida. Eu consegui, através dos cursos, do ensinamento, da forma altruísta que ele faz, fechar um contrato. Através dele, deu uma outra diretriz na minha vida. Eu consegui, através dos cursos, do ensinamento, da forma altruísta que ele faz, fechar um contrato de 39 mil e outro contrato de 14 mil na área de SPDA. Já comprei, inclusive, meu termômetro da Megabras, um excelente termômetro, 4 hastes. E assim vou indo, graças às instruções, ao ensinamento. Obrigado, Pablo. Acreditem, pois o sucesso é certo. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Eu tô aqui cuidando da minha garganta tá muito, muito quebrada. E antes da gente seguir aqui, antes da gente continuar, eu queria falar com você o seguinte: imagina você tendo a possibilidade de fazer serviços como esse. Presta atenção aqui, olha só. Imagina agora você tendo a possibilidade de não só trabalhar com serviços de subestação, mas também se aprofundar em vários detalhes. Você pode também, além da subestação, imagina você fazer serviços relacionados à parte de geradores, onde você vai fazer um processo aqui, ó. Eu tenho exemplos ligados à manutenção de geradores, que é um modelo de relatório que eu entrego para os alunos, e aqui a gente já mostra para você só trocar a sua logo, colocar o seu nome e, claro, mudar as fotos, né, para você apresentar isso da melhor maneira possível. Um procedimento correto, detalhado, de uma manutenção preventiva em um gerador. É um serviço que você vai colocar no bolso ali de 2 a 4 mil reais, dependendo do tamanho do gerador, dependendo da quantidade e da especificidade dele. Imagina agora você também trabalhar com a parte de termografia, fazendo inspeções termográficas de alto nível. Galera, coloca aí, ó. Vocês já viram um relatório como esse? É comum você ver um relatório detalhado como esse de termografia. Tem muito. Isso aqui não é feito pelo programa, não. Eu faço relatório, eu uso o programa para fazer análise, mas aqui depois a gente faz uma verificação e passa isso para o cliente. No momento que ele vê isso, ele vê qualidade de serviço. E a qualidade de serviço reflete em um valor que você cobra mais. Às vezes você não consegue ganhar mais porque você não está entregando um serviço de qualidade. Você acha que é qualidade, mas a qualidade precisa ser verificada e palpável. O que é palpável em um serviço é o relatório que você deixa, é o material que você deixa depois de sair daquele serviço. Imagina você também entrar e fazer serviços mais avançados, tá? Com relação agora à parte de manutenção em si. Olha aqui, isso aqui é um serviço, tá? Um relatório simplificado, mais detalhados, mostrando os processos de manutenção, usando os testes. Ah, Pablo, eu quero aprender, eu vou aprender a usar esses equipamentos, a fazer esses testes. Sim, a gente ensina, porque isso a gente faz e vive todos os dias, e você vai aprender a fazer os testes da maneira correta, apresentar relatórios, montar análises detalhadas. Imagina você ter a possibilidade de montar orçamentos mais completos como esse, em que você vai colocar o detalhamento, a descrição do teu serviço corretamente. Em vez de você colocar só o valor, você descreve o que será feito, analisa para que gere maior valor, para que a percepção do teu cliente seja maior. Às vezes o problema está em como você apresenta o seu serviço. Imagina você ter acesso a materiais que vão te ajudar a orçar o serviço, que vão te ajudar a montar um banco de capacitor, né, a dimensionar. Isso aqui é uma planilha nossa, são ferramentas que a gente disponibiliza para os alunos que vão ajudar os alunos a fazer cálculos avançados, inclusive fazendo análise até da relação do sistema fotovoltaico com o fator de potência baixo, para você fazer um estudo, uma pré-análise, e entender o que está acontecendo, e depois poder apresentar projetos de bancos de capacitores adequados, que vão desde a parte de análise, verificação, dimensionamento e chega na parte de projeto que você vai entregar para o teu cliente. Então imagina tudo isso.
Imagina você ter a possibilidade de receber materiais que vão acelerar. Isso tudo, galera, eu desenvolvi ao longo de anos trabalhando. Isso aqui não foi de um dia para a noite. Mas o que eu posso dizer é que tudo isso vai te ajudar a crescer. E além disso, você vai ter materiais, aulas teóricas, roteiros que vão te ajudar a fazer a manutenção de subestação, que vão te ajudar a fazer uma parametrização de relés, estudos de proteção, que vão te ajudar a fazer um dimensionamento de um banco de capacitor, a testar, a verificar se o banco está adequado, a fazer uma análise de qualidade de energia, que vão te ajudar a fazer todo o procedimento de termografia adequada, porque poucos profissionais sabem fazer uma termografia da forma adequada, vão te ensinar a fazer todos os processos em um banco de capacitor, desde testes até, por exemplo, a troca de filtro, tudo detalhado. E tudo isso vai estar dentro do nosso combo de manutenção industrial. Nós abrimos hoje as inscrições, tá? Nós abrimos as inscrições para o nosso combo, onde você vai ter acesso a todo esse material, onde você vai poder ter todo esse material, todo esse conhecimento e o suporte para você poder crescer cada vez mais. E é sobre isso que eu quero falar com você agora, que realmente quer entrar no ramo da manutenção industrial. Você percebeu que o que a gente tem a oferecer é muita coisa. Nós temos muito material que você pode usar, material que você pode aplicar e que vai ajudar você a crescer absurdamente. Mas tem uma coisa muito interessante. Você tendo acesso ao nosso combo especialista em manutenção industrial, que é um combo que une 5 dos meus melhores treinamentos práticos, que são esses treinamentos. Treinamento de manutenção de subestação, estudo de proteção e parametrização de relés, termografia aplicada em instalações elétricas, bancos de capacitor e manutenção de geradores. Você está levando 5 treinamentos específicos que vão gerar cada um serviços de alto nível em um combo em que você vai ter um arsenal. É como se você estivesse fazendo 5 especializações, 5 treinamentos de alto nível em um único combo. Você vai receber tudo isso. E como que funciona? O acesso é vitalício, você vai ter suporte técnico na plataforma por 3 anos. Durante 3 anos, qualquer dúvida que você tiver técnica no serviço, você pode falar na plataforma, você pode se comunicar por e-mail, que a gente vai te dar esse suporte, nós vamos te dar essa orientação. Você vai ter acesso a materiais de apoio, todos esses materiais que eu estou mostrando, você vai receber em cada treinamento específico e tudo com práticas de serviços nossos, de serviço que a gente está fazendo em campo. Não é só teoria, não. É prática pura, mostrando em campo o que você vai fazer e é ali que você vai aprender muito. Muita gente pergunta, Pablo, não, mas um curso online não é igual a um curso presencial. Não, galera, um curso online não é igual a um curso presencial. Um curso online ele é melhor que um curso presencial. Porque no curso presencial eu não consigo te ensinar tudo. Eu sei disso porque eu já dei muito curso presencial. Eu tenho 2, 3 dias para dar muito conhecimento e às vezes não é possível. E aí se perde, aprendeu e foi aquilo. Em um curso online, eu posso deixar ali muito material e você vai conseguir assistir com calma, revisar a aula, pular uma aula que você já sabe, ou seja, você cria seu próprio procedimento de aprendizado, mas ali tem um passo a passo. Então o curso online, bem feito como é o nosso, é muito melhor do que um curso presencial. Ah, mas eu não vou estar pegando no equipamento. Você necessariamente não precisa pegar no equipamento para aprender. Com o vídeo, você só vai replicar isso quando você tiver o equipamento em mãos. Porque o equipamento é a parte mais fácil de um serviço. Usar o equipamento é muito fácil. O mais difícil é analisar, diagnosticar, interpretar resultados. E isso você vai ter uma noção muito melhor aqui no nosso curso online, nesses cursos dentro desse combo. Então você vai receber todo esse material. E o que tem em cada curso? Eu já mostrei, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais. Você vai receber 5 treinamentos nesse combo. O primeiro treinamento já vai ser, os 5 vão ser liberados para você ao mesmo tempo. E você vai ter o primeiro treinamento, que é o curso de manutenção de subestação, de até 34,5 kV, que ele originalmente é 997, somente o valor dele. E aí você vai ter aulas teóricas e aulas práticas e estudos de casos específicos. E tudo que você precisar vai estar ali, material. E o que você tiver ainda dúvida, você pode tirar dúvidas no suporte, na plataforma, ou por e-mail que nós vamos lhe orientar, nós vamos te responder. Você também vai receber o treinamento de estudo de proteção e parametrização de relés,
que é um outro treinamento extremamente avançado que vai te ajudar a traçar uma curva de proteção que você pode dar entrada na concessionária para as funções 50, 51, por exemplo, e também a parametrizar relés Spectrum, VAMP e CPAM, que são os relés mais comuns do mercado, e só aqui você já vai estar à frente de muita gente. Outro treinamento que você vai receber, o de projeto e manutenção de banco de capacitor, que eu vou te ensinar a interpretar dados. Em vez de você ficar naquele achismo do triângulo de potência, que é algo muito simples, você vai conseguir interpretar dados corretos através de memória de massa, através de análise de analisadores, e com isso você vai dimensionar um banco da maneira correta. Porque o que mais acontece é o cara dimensionar um banco e quando instala ele não funciona. Porque o cara não dimensionou corretamente, gastou um dinheirão, queimou teu nome, você nunca mais vai pegar nenhum serviço naquele cliente, porque você não sabe o processo correto. A gente vai te ensinar a fazer essa análise. E também, além de fazer essa análise, você vai aprender nesse treinamento a fazer um diagnóstico de um banco existente. Você chega no cliente e tem um banco lá instalado, tá lá paradão. Será que ele funciona ou não? Você tem que diagnosticar, fazer análises. E às vezes não é tão simples você analisar, porque pode ser um problema no controlador, pode ser um problema no contator, nas células. Você tem que fazer uma análise correta. E aí você vai conseguir usar aquele banco para corrigir a carga que já está com o fator de potência baixo. Reaproveitar. Você gera benefício para o teu cliente e fecha mais serviços. E se você acha que é pouco, eu ainda vou te ensinar a dimensionar um banco de capacitor dessintonizado, alto nível. São menos de 50 pessoas no Brasil sabem fazer isso. Agora muita gente já sabe, porque já passou por aqui e aprendeu, que é dimensionar um banco de capacitor com um filtro ali interno, com um indutor, para proteger o banco dos harmônicos. Porque aí você coloca um banco numa indústria e aquele banco ele entra em ressonância com os harmônicos que existem e o banco explode, o banco não corrige, o banco piora o fator de potência, porque muita gente faz o basicão. E o basicão, galera, ele não te leva no futuro, ele não faz você crescer. Então, nesse treinamento específico, nós vamos falar tudo isso e te entregar esses materiais, te dar o suporte para isso. Vai receber também o treinamento 4, que é sobre termografia aplicada em instalações elétricas. Vou te ensinar o passo a passo de uma termografia, galera. Termografia não é tirar foto, não é comprar câmera, não, galera. A termografia precisa ser detalhada, porque a termografia é uma análise que tem que ser correta. Se você não sabe fazer uma análise correta, se você não sabe, por exemplo, especificar uma emissividade correta, eliminar fatores ali de reflexão, você nunca usou um filtro de Lambert, você nunca fez uma análise, por exemplo, de uma cavidade de uma conexão. Se você não conhece esses conceitos, você não sabe fazer uma termografia correta, ou você não está adequado. Então é isso que eu quero te preparar, para que você tenha alto nível com prática em campo, com materiais de alto nível, para você só entregar e gerar o efeito uau para o teu cliente. Nossa, olha só, olha que serviço adequado, olha que material bom que o cara está me entregando. E como um bônus principal, nós vamos também entregar o treinamento aqui de manutenção e parametrização de geradores. Esse, pessoal, é um dos treinamentos mais completos que tem, em que eu te ensino a teoria, que a teoria é muito importante, a galera acha que só prática. Pessoal, quem só faz prática não consegue fazer análises avançadas. As principais análises estão baseadas em teoria, porque é a teoria que te dá o fundamento para você montar um relatório adequado. Então, eu te dou a teoria, eu te dou a prática, te ensino a fazer todo o processo de sistema de preventiva em um gerador, e além disso, além dos testes elétricos, das manutenções mecânicas, você vai aprender a parametrizar USCAs, controladores geradores da KVA, da DPCIA, que são os principais do mercado. E só aqui você já está entrando no mercado de alto nível. E aí eu te pergunto, será que vale a pena tudo isso? Será que se você tivesse todo esse arsenal, isso iria surtir efeito na sua carreira, na sua empresa? Se você diz que não, é porque realmente você não entendeu a jogada do mercado. O mercado não quer e não precisa de profissionais que ficam ali no básico, porque agora está todo mundo correndo atrás. Um cara que ganhava muito bem anos atrás foi demitido e agora está no mercado e tem muito conhecimento. E você está competindo cada vez mais com profissionais mais qualificados. Então, se você não buscar ser melhor do que você é e melhor do que o seu concorrente, você vai ficar para trás. Eu falo isso porque
No momento que eu entendi esse processo, eu passei a realizar serviços de alto nível. E todos esses serviços eu faço para os meus clientes. E um cliente, às vezes, me dá 5, 4 serviços desses, porque a gente consegue fechar isso. Isso tudo só depende do conhecimento e da estratégia. Porque se eu tenho conhecimento, tenho ferramentas, sei como fazer, eu faço rápido e consigo ir para o próximo. Imagina você ter acesso a tudo isso. E é isso que eu quero falar com você agora. Nós temos essa possibilidade, nós estamos abrindo essa oportunidade, tá? Tô dando a minha garantia máxima. Você tem 7 dias de garantia, mas além de 7 dias, eu estou dando mais 90 dias. Ou seja, se em 90 dias você aplicar todos os conceitos, mostrar para a gente que está fazendo tudo certinho, mostrar para a gente que está assistindo, que está indo atrás, e não conseguir fechar nada, não conseguir ter nenhum resultado, você vai levantar a mão, a gente vai te ajudar. E mesmo assim, se em 90 dias você não conseguir ter nenhum resultado, você pode falar com a minha equipe e eu vou te reembolsar o valor do combo mais R$ 500. Por que eu faço isso? Para que você não tenha, não fique na dúvida, ou ache que você vai ser enganado, esse material não é bom. Não, galera, eu confio no que eu ensino. Eu confio no meu material porque não é que seja bom, é porque ele dá resultados. Nós temos vários alunos com resultados. E é por isso que eu dou essa garantia a mais, que eu tiro do meu bolso e nunca aconteceu. Porque sempre que o aluno precisa de ajuda, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para elevar o nível e direcionar para que ele possa recuperar o valor. Então essa é a garantia estendida que somente eu dou aqui. Eu sou um dos poucos que falam isso no mercado, porque eu garanto, eu tenho certeza que a minha metodologia dá o resultado, mas depende de você. Pablo, eu adquiri, mas eu tô paradão, não faço nada. Aí não tem jeito, não tem como eu te ajudar se você não se ajuda. Agora, se você tá ali correndo atrás e vai entrar em contato com a gente pedindo ajuda, a gente vai te orientar. E se não tiver, se você não fechar nenhum serviço, nós vamos te dar. Em 90 dias eu dou tranquilamente, galera. Não tem problema, porque eu cumpro a minha palavra. E além disso, fora tudo isso, nós temos que dizer que as vagas são limitadas. Apenas 60 vagas que você vai ter para entrar. E qual é o valor desse combo, papo? Se você fosse somar os 5 treinamentos que eu estou disponibilizando aqui, se você fosse somar tudo isso, nós teríamos aqui um valor... Só um momento aqui, rapidinho. Voltou? Agora. Se você fosse somar os 5 treinamentos, você teria que desembolsar R$ 5.315. Esse é o valor original de cada treinamento. E teve vários alunos que já pagaram isso e não se arrependem. Porque o que eles ganharam em serviço ao longo dos anos já ultrapassou muito isso. Mas eu estou adiantando aqui a nossa Black Friday para você ter a possibilidade de entrar nesse treinamento, de pegar os 5 treinamentos desse combo, não por 5 mil. Eu vou te dar aqui R$ 4.118 de desconto e você vai ter todo o método, todo o material, todo o suporte por 12 vezes de R$ 116,62 ou R$ 1.197 à vista. E esse valor, galera, vai aumentar. A gente já aumentou e vai continuar aumentando, porque eu tô dando R$ 4.000 de desconto. É um dinheiro que não está entrando na minha empresa. E por que eu faço isso? Para que você possa, com todos esses treinamentos, ganhar muito mais. Você que está do outro lado, você vai ter o maior reconhecimento, você vai ter o maior retorno, porque você vai investir esse valor que você pode parcelar no cartão e vai retornar em serviços muito mais. O primeiro serviço que você fechar nessa área já vai pagar o valor investido no treinamento. E ao longo de 3 anos, você vai ter suporte técnico. Ou seja, eu não vou te entregar um monte de conteúdo e te deixar lá sozinho, não. Você manda lá na plataforma, você manda por e-mail, a gente vai te responder. Tem um período ali para a gente responder, a gente responde, tá? É sempre em horário comercial, para poder você não ficar na mão e você crescer. Por 3 anos, você vai ter acesso a esse suporte técnico. Tem gente aí que dá 6 meses, tem gente que dá 1 mês. Eu estou dando 3 anos em 5 treinamentos dentro desse combo. Então só depende de você. Se você acha que não vai ter dúvidas, você está errado, porque na hora que você entrar no mercado, vai ter uma dúvida de quanto orçar, uma dúvida XYZ, e nesse momento a gente vai estar ali para te apoiar dentro dos nossos mecanismos de suporte, que são que a gente explica em cada aula aqui desse combo. Show, galera? Entendido? E tem mais uma coisa, tá? Para quem entrar hoje, além de todo esse material, você vai ganhar também o mega bônus. Você vai poder escolher, dentro desses 6 treinamentos, qual que você quer.
Não vai pagar mais por isso, não. Ah, Pablo, eu entrei de manhã. Não tem problema. Fala com a equipe qual é o treinamento que você quer que ela vai liberar para você. Você que entrou hoje, você que entrar ainda hoje, além de você ter todo esse material, você ainda vai poder escolher um desses 6 treinamentos. Então, isso aqui é para incentivar vocês. Você já vai, cada treinamento aqui, o mais barato aqui é R$200. Você já vai ainda economizar isso, ainda ter mais outro treinamento que pode te ajudar dentro desses 6 treinamentos que estão aqui. Mais o que você já está ganhando no combo. Mais um bônus só para quem entrar ainda hoje. Então fala com a equipe, manda uma mensagem, entre em contato com a equipe, tá? O link tá aqui abaixo na descrição, o link tá aqui no chat. Entre em contato, galera, porque todo esse desconto, toda essa condição vai encerrar. Nós vamos finalizar como a gente sempre faz, mas eu quero muito que você esteja dentro dessa turma, que você tenha acesso a todo esse material. Então fala com a nossa equipe, o link deve estar no chat, o link de contato da equipe está na descrição do vídeo. Fala com eles, já escolhe ali o teu treinamento a mais. Estou prometendo, mas é até hoje. Amanhã talvez não tenha mais isso, mas eu quero que você entre nesse mercado. Eu quero que você desfrute desse material. Eu quero que você seja um especialista em manutenção industrial. Show? Entendido aqui? Esse é o meu recado, tá? Quem quiser, só entrar em contato e aproveitar. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas para a gente ir finalizando.